Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nós vamos falar sobre mediação empresarial. E para conversar com a gente estão aqui as administradoras Norma Godoy, seja bem-vinda. Obrigada, Josué. E Clésia Damascena, seja bem-vinda também. Obrigada, Josué. Elas são membros da Comissão Especial de Mediação do CRA RJ. Tem-se muito falado sobre esse tema no meio da gestão, no meio da administração. É um novo campo para a atuação dos profissionais de administração, mas afinal de contas, Clésia, o que é mediação empresarial? A mediação empresarial em si tem a característica de gerir conflitos, buscando alternativas para a tomada de decisões entre as partes, do problema, auxiliando na comunicação com a finalidade mesmo de aproximar as partes, para que elas possam negociar entre si, a negociação entre as partes envolvidas no conflito. Então nós entendemos um pouco sobre o que é mediação empresarial e na negociação existem várias etapas. Existe a preparação, a abertura, a exploração, a apresentação, ação final, controle e avaliação. Norma, qual a importância de se seguir todas essas etapas para que se colha um bom resultado? É importante porque o mediador, ele precisa, no caso da preparação, ele tem que ir a campo, ele tem que pesquisar sobre as partes que estão no conflito, fazer a apresentação do que ele espera, ouvir as partes, e desenvolver o que ele acredita que seja o melhor para as partes. E aí, depois disso, as partes vão chegar a um acordo ou não, e dependendo do que for concluído, ele vai fazer o controle e avaliação dele. E aí, com base nisso, ele vai melhorar as próximas mediações. E baseado nessas etapas, a gente vê uma grande vantagem para os administradores que já têm a capacidade para fazer pesquisa, mediação de conflito, análise de cenário de mercado, entre outras capacitações. E quais as vantagens para as empresas? As vantagens temos como principal a rapidez. Por quê? Porque há um menor desgaste emocional, menor custo financeiro, facilita a comunicação, auxilia para um melhor convívio das relações e o aumento de um resultado esperado, no fechamento do acordo e o sigilo. Por que o sigilo? O sigilo, eu posso citar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, se a empresa X não cumpriu o contrato com a empresa Y e havendo uma mediação, ninguém saberá, ninguém terá acesso a essas informações. Há uma preservação da imagem tanto da empresa X quanto da empresa Y. E se uma das partes, caso quebrem o sigilo, ou seja as partes, ou seja pessoas que participaram da mediação, poderão ser punidas conforme a lei. Então, já dentro da negociação, já dentro da mediação, entra essa questão do sigilo absoluto, que preserva a imagem das empresas. E, Norma, quanto tempo mais ou menos leva todo esse processo? Existe um tempo padrão definido? Não, na mediação não existe um tempo pré-determinado. A duração é de acordo com a complexidade do conflito. Então, não existe um tempo a ser fixado. A mediação ela pode começar num dia e terminar 2 dias depois ou mais. Isso vai depender do tempo que for exigido de acordo com o conflito. E puxando, claro, para a área da administração, qualquer administrador pode se tornar um mediador empresarial? Sim. Qualquer profissional formado, graduado em administração, pode sim ser mediador e ter um curso de conhecimento, um curso de capacitação para que possa gerenciar melhor os conflitos. E embora em algumas câmaras não exijam um nível superior, mas para atuarem no Rio de Janeiro é necessário que haja uma formação superior, inclusive para atuar no tribunal. E existe um padrão de perfil definido ou o administrador pode usar suas próprias características para obter sucesso nas mediações? Ser, sobretudo, empático, além de conhecimento das técnicas. Colocando-se no lugar do outro, saber escutar, não é ouvir, é saber escutar, saber entender a complexidade do conflito para que possa
aproximar as partes, a gerenciar o problema. A gente, quando fala sobre mediação, automaticamente vem a arbitragem na nossa mente. Mas, Norma, existe diferença entre a mediação empresarial e a arbitragem? Sim, existe sim, Josué. A mediação é quando as partes procuram resolver o seu conflito através do diálogo. Quando, no caso, a arbitragem já é o ponto que não tem mais o diálogo. Então, eles procuram pelo árbitro, que é ele quem vai fazer, tomar a decisão pelas partes. Então, nesse caso, se não houver um acordo entre as partes envolvidas nesse litígio, aí entra um terceiro... Recorre-se à arbitragem. E agora a gente vai falar sobre as vantagens de o administrador conhecer mais sobre a mediação empresarial. Mesmo porque, em agosto, entre os dias 6 e 8, haverá o 26º Encontro Brasileiro de Administração, cujo tema é para onde vai a administração. E certamente a mediação empresarial é um dos caminhos a ser percorrido pela administração. Então, Norma, qual a importância de o administrador conhecer esse tema? É muito importante, sim, porque as empresas elas têm dado muita preferência aos administradores, que eles tenham o curso de capacitação, né, a graduação, conforme a Clésia já falou. Com no mínimo 2 anos de formação. Isso, e mais o curso de capacitação. Que tenha um registro, que sim, só administrador seja registrado, exatamente. É de fato um profissional. Para atuarem na mediação empresarial. Sei. Muito bem, muito obrigado, Clésia, pela entrevista. Obrigada a você, Josué. Norma Godoy. Obrigada, Josué. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Se você quiser conhecer mais sobre mediação empresarial, acesse as outras entrevistas na CRA RJ Play e na rádio ADM RJ sobre o assunto. Também há outras gravações. Também acompanhe os trabalhos da Comissão Especial de Mediação Empresarial aqui do CRA RJ, que também serão divulgados pelos nossos meios de comunicação. Quanto ao 26º Encontro Brasileiro de Administração, se você quiser saber mais informações, se inscrever para participar deste grande evento, acesse embra2018.cra-rj.adm.br e lá você vai ter todas as informações. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.